coloque a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na sua casa, na sua presença, em mais uma grande oportunidade, Senhor, de fazer os nossos rompimentos, de nos aproximar mais do Senhor, de crescer, meu Pai, de não aceitar mais os velhos padrões, as velhas práticas, meu Pai, a velha mentalidade que nos deixa vagarosos, que nos deixa presos, meu Pai, a um tempo que já se foi, Senhor, há muito. E nós estamos aqui, meu Deus, porque nós queremos crescer. Eu creio, meu Pai, que cada um que tem vencido trânsito, chuva, cansaço, é porque quer vencer, meu Pai. Que não tenhamos aqui ninguém, Senhor, que faça sacrifícios de tolo, que muitas vezes pegue várias conduções, fica um bom tempo no trânsito, para não prestar atenção, para cochilar, para ficar com a cabeça em outras coisas, em outro lugar, Senhor. Não, que ninguém seja roubado, Senhor, que ninguém seja roubado na mente, porque quando nós somos roubados na mente, nós somos roubados na vida, nós somos roubados nos nossos sonhos, nós somos roubados nos nossos resultados, Senhor. Então eu peço, nos ajuda, abra as nossas mentes, meu Pai, para que nós não venhamos a perder tempo, nós não temos tempo a perder tempo, Senhor. Então nos ajuda. Abençoa, meu Pai, cada pessoa que está aqui conosco, cada um, meu Deus, que está nas igrejas nessa noite, cada um que estiver na transmissão, Senhor, que o Senhor possa alcançar cada uma dessas vidas, meu Deus querido, cada uma com a sua necessidade, cada um com aquilo que o Senhor precisa falar. Que o Espírito Santo toque em cada coração, meu Pai, nesta noite, e que possamos, Senhor, sair daqui muito mais abençoados do que quando entramos, muito mais cheios de força, de autoridade, de vida, Senhor, de esperança, de alegria, Senhor, porque a sua palavra é aquilo que nos sustenta, é da sua palavra que vem a vida, é da sua palavra que vem a alegria, é da sua palavra que vem a esperança, Senhor. Então nós te agradecemos por isso. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos encontrou, o Senhor um dia nos deu uma oportunidade e nós agarramos aquela oportunidade. Que nós não venhamos nos esquecer do tempo das ervas amargas, do tempo da cegueira, do sofrimento, meu Pai, de tantas coisas, porque hoje nós enfrentamos dificuldades, lutas e sempre vamos viver assim, Senhor. Mas a diferença é que nós sorrimos para o amanhã, a diferença é que nós sempre temos esperança de que amanhã será melhor do que hoje, Senhor, não daqui a 50 anos, quando estivermos para morrer, mas que no final desta noite, Senhor, possamos vivenciar, meu Pai, respostas, ver mudanças, transformações, porque como diz na sua palavra, o final é sempre melhor do que o começo, porque nós temos a sua força, nós temos a sua graça para começar e terminar cada objetivo que nós nos colocamos a fazer. Então eu te agradeço, meu Pai, por isso. Eu peço, Senhor, se falhamos, pecamos, se fizemos coisas neste dia que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, meu Pai, nós não queremos distâncias, nós não queremos afastamento do Senhor. Que a Sua palavra possa tocar em cada coração, Senhor. Que a Sua palavra possa ir lá fundo, Senhor, na alma de cada um, para que lá haja mudança, Senhor. Porque se não houver mudanças internas aqui dentro de nós, nunca haverá mudanças aqui fora. Nós nunca viveremos um tempo diferente na família, no casamento, na vida profissional, na nossa saúde, se nós não vivermos um tempo diferente no nosso relacionamento com o Senhor. Então que cada um entenda isso, Senhor, e pratique aquilo que tem aprendido com a Sua palavra todos os dias. Muito obrigado por tudo, Senhor querido. Nós te amamos e desde já te agradecemos. Fala conosco, seja conosco, nós te amamos. Muito obrigado, amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022, 10 vezes mais, incomparável, já é o meu ano, e esse é o meu primeiro mês. Você crê? Amém. Graças a Deus. Fala comigo esse título um pouquinho longo. Fala, a palavra de Deus nos faz pensar como a palavra de Deus.
Então é somente com a palavra de Deus que nós entendemos quem, pessoal? Deus. Somente com a palavra de Deus que nós entendemos Deus. Então a palavra de Deus nos faz pensar como a palavra de Deus. Então nós precisamos entender isso. A obediência à voz do Espírito. E para ouvir essa voz do Espírito, nós precisamos ter consciência desse Espírito. Então, nós já precisamos começar analisando. Quem é que molda o seu modo de pensar? Será que é a palavra realmente? Quem molda o seu modo de pensar? Será que ainda você está muito preso lá àquela sua criação? Será que você ainda é moldado por amizades? Você pega muito fácil a influência das pessoas? Você pega a influência do mundo muito fácil? Porque o alvo principal do diabo é a nossa, fala comigo, é a minha mente. Então é aqui que acontecem as batalhas. Então se o diabo, ele domina a minha mente, ele vai dominar o que, pessoal? Fala, a minha vida. A minha vida. Porque nós somos resultado daquilo que nós acreditamos. Então ele trabalha para que a nossa mentalidade sempre esteja voltada para a mente dele. Uma mente carnal, uma mente mundana, uma mente rancorosa, a mente do mal. Então, antes de um comportamento se tornar uma atitude, uma ação física, ela começa aonde, pessoal? Aonde? Na mente. Então, primeiro eu penso, para depois eu fazer. Então, tem aquelas pessoas que, às vezes, falam, né? Não, eu falei sem pensar. Quer dizer que aquilo já estava dentro de você. Porque você pode não ter pensado, mas naquele impulso, ele sai da pessoa aquilo que ela acredita. Tem até um vídeo daquele jornalista William Vac, lá atrás, há muito tempo, na época que ele estava ainda no Jornal da Globo, que ele ia entrar uma repórter que chama Zelda Mello. Quem já viu esse vídeo do que ele falou? Ele falou Zelda Cocô, mas é a outra palavra com M que vocês sabem. Então é Melo, ele lembrou da outra palavra. Então saiu, fique agora vai você, o Zelda Cocô. Ou seja, ele na cabeça dele, ele estava pensando aquilo lá. Ele estava fazendo essa piadinha na cabeça dele e ele se distraiu. Ele foi lá e falou. Então, às vezes, você solta uma coisa que naquele momento foi um impulso, mas porque a boca fala do que está cheio o quê, pessoal? O coração. Então, se eu falo, é porque é aquilo que eu acredito, que é aquilo que eu penso. Então, a nossa mente é uma batalha. Se o diabo vence na minha mente, ele vai destruir a minha vida. Então, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, isso é muito importante. Quando nós não entendemos, não conhecemos a palavra de Deus, nós não conseguimos, fala comigo, capturar. Nós não conseguimos identificar os pensamentos mentirosos, os pensamentos errados. Porque é a palavra de Deus que molda a nossa mente a viver de uma maneira correta, a pensar de uma maneira correta, a identificar as mentiras do diabo. Então isso é um treinamento. Nós só vamos conseguir interromper os pensamentos errados verbalizando a verdade. Por que nós falamos tanto das declarações? Porque a palavra diz, criei, por isso declarei. Então, às vezes, se você está sendo conduzido pelo mal, pelas circunstâncias, por uma notícia, a pensar em alguma coisa, a acreditar naquela mentira do diabo que vai dar errado, que você não vai conseguir, que você vai perder, que isso já acabou, que não tem mais tempo. Então, nós declaramos para que você fala comigo, a renovação mental. Então isso é um treinamento que nós precisamos fazer todos os dias, porque nós somos atacados por vozes o tempo todo. E a bispa tem aquela frase muito, muito profunda, que é justamente isso. Se um pensamento não me dá esperança, ele não pode ser de Deus. Então, qualquer pensamento que venha para te botar para baixo, para te lembrar do passado, para te fazer chorar, para você ficar com medo, esse pensamento é de Deus, pessoal? Sim ou não? Não. A gente sabe que não, você diz que não. Mas e quando ele vem
Você acredita nele ou você acredita na palavra? Porque é aí que começam as vozes, né, na sua cabeça. Aí você vem aquela malícia, aí vem aquele pensamento de julgar a intenção do outro. Então é o julgamento, é a malícia, é o sentimento de rejeição. Não, a pessoa fez isso ou deixou de fazer porque ela não gosta de mim. E quantas vezes que a pessoa falou de situações que a outra nem sabia, às vezes estava pensando em outra coisa, passou reto, achou, não, o problema é comigo. Às vezes a pessoa estava mal, estava com dor de cabeça, você não falou comigo, o problema sou eu. Quantas pessoas que ficam acreditando no diabo, mas esse pensamento não me traz bênção, não me traz paz, não me traz esperança, por que eu acredito nele então? Porque talvez eu não esteja conhecendo a palavra como eu deveria, porque a palavra de Deus me faz pensar como a palavra de Deus, como Deus pensa. E esse padrão, muitas vezes, vai afetar a nossa descendência. Se nós não mudamos a nossa maneira de pensar, nós vamos passar para as crianças, passar para a próxima geração, que nós poderíamos comparar com a mente de uma criança como um cimento fresco. Você pode fazer o que você quiser lá, mas depois que ele endurece, aí fica muito difícil de reverter aquela situação. Então, às vezes, os pais colocam as crianças de chato, de que é burro, de que não consegue, de que todo mundo é melhor do que ele, que todo mundo é mais bonito que ele, mais inteligente do que ele. Então, vai botando na criança. Como a bispa fala, né, são câmeras com perninhas. Então, ela começa a acreditar que é só para o outro que funciona, só o outro que teve sorte, só para o outro que teve família assim, para mim nunca sobra nada, não dá nada. Então, se nós não colocarmos força nessa renovação da nossa mente, o problema não fica só em nós. Esse problema vai se perpetuando por anos e até por gerações. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conseguimos, fala comigo, capturar os pensamentos negativos. Então, eu só capturo pensamentos negativos conhecendo a palavra de Deus. Tem um exemplo, um testemunho que a bispa fala, até com uma certa regularidade, que foi o momento em que ela tomou uma decisão de não me dar mais remédio. Porque eu estava tomando remédio e eu tinha parado da crise, pessoal. Você que já ouviu o testemunho, eu tinha parado. O remédio me curou? O remédio resolveu todos os problemas? Não. Então ela tomou uma decisão. Eu vou parar de dar esse negócio. Não funciona. Aí veio todo mundo contra. Veio o médico. Ô, dona Cleo, não vai, seja grata porque existe o remédio, dona Cleo. Aí vem o pastor, irmã Cleo, como ela gosta de imitar, irmã Cleo, não faça isso, não está sendo sábia, irmã Cleo. Vem meu pai, fala com ela, o pastor, fala com ela, Cleo não está, Cleo está ficando louca. Cleo está ficando louca. Ela não está normal. E muitas vezes a gente se encontra em situações em que parece que nós estamos sozinhos mesmo. Mas aí que está uma diferença. Quando eu conheço a palavra, falo, eu tenho convicção. Eu tenho convicção. Eu tenho segurança. Eu tenho peito. Para encarar a situação. Porque o que aconteceu? Ela chegou, todo mundo foi contra. Ela ficou sozinha. Ela já contou esse testemunho, chega a me arrepiar. Todo mundo contra. Ela chegou em casa, lá em casa, antigamente se usava lá a caixinha da promessa, ela tirou a caixinha da promessa e saiu a passagem de Isaías 53, verdadeiramente levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, ela creu naquilo. Ela conheceu a palavra. E aquilo deu confiança, aquilo deu segurança a ela. E é aí que está a diferença. Nós temos segurança, convicção para pedir, para lutar, para declarar, quando nós conhecemos a palavra de Deus, a essência da palavra de Deus.
Então muitas vezes nós podemos estar sozinhos numa situação, mas quando eu tenho a palavra, eu creio. Ninguém tira essa convicção. Ela podia até ter ficado insegura em algum momento, mas na hora que veio a palavra, ela ficou, é isso que eu precisava. Era isso que eu precisava para manter a minha decisão, é isso que Deus quer para mim. Mas o que ela fez? Ela foi conhecer na palavra. E através dessa palavra, ela entrou, ela assumiu essa decisão, esse propósito de vida, que ela já falou várias vezes, né? Ela queria morar no campo, mexer com animais, né? A gente tem um rancho lá há tantos anos, que é uma bênção, é gostoso quando a gente está lá, né? As crianças gostam. Meu pai, então, quando ele tem oportunidade, ele não quer voltar, quando ele tem uma oportunidade. Mas eu até brinco com a minha mãe, ela vai, ela gosta, vai ver os meus avós e tal, mas ela sempre tem uma frase quando ela está na mesa, para a gente almoçar e tal. Eu tenho que fazer a palavra. Ela está sempre levantando para fazer uma palavra. Ela está sempre levantando, eu tenho de domingo, eu tenho do jejum, eu tenho do Natal, eu tenho do Ano Novo, eu tenho de tal, eu tenho da semana que vem. E a palavra nunca acaba. Então ela abriu mão de sonhos, que ela achou que era aquilo, que ela queria ser uma patrocinadora da obra de Deus. Falou assim, não vai ser patrocinador, você vai estar à frente, na cabeça, na ponta dessa situação. E é a fé. É a fé, é entender que nós nunca perdemos nada quando nós nos voltamos para Deus, é acreditar nas vozes certas. Estava todo mundo falando, não vai dar certo, você está louca, vai dar errado, vai ficar pior, verdadeiramente levou sobre si todas as nossas enfermidades. É isso que eu preciso, é isso que eu vou usar. É essa palavra que eu vou pegar, capturei os pensamentos negativos. Eu estou louca, eu estou insana, eu estou sendo irresponsável, eu estou sendo imatura, não estou sendo sábio, estou sendo tola. Eu capturei, porque agora eu conheço a palavra. Eu capturei esses pensamentos negativos, agora eu tenho a palavra, que me dá segurança para manter essa decisão. E olha só aqui em 2 Coríntios 10. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos. O que são esses argumentos, pessoal? Fala, as vozes malignas. As vozes malignas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Onde está o conhecimento de Deus, pessoal? Na palavra de Deus. Então, vai ligando as coisas. Destruímos os argumentos, as vozes malignas e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos, cativo. Cativo. Todo pensamento para torná-lo o que, pessoal? Obediente a Cristo. Obediente, eu vou ressignificar, eu vou pegar esse pensamento errado e vou fazer ele pensar certo, eu vou fazer aquilo virar a mensagem, aquilo que eu preciso daquela palavra. Porque a palavra de Deus é que nos dá a esperança. Então se eu estou ouvindo uma voz que me tira a esperança, essa voz é do capeta. Então eu destruo os argumentos e levo o cativo para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Então a gente pune a nossa mente. Não, isso daí não tem nada a ver. A gente chacoalha a cabeça, não está amarrado, não, está quebrado, não, esse pensamento não está certo. Então todo pensamento negativo, vem de um argumento. Então o pensamento pervertido, por exemplo, ele vai começar lá com uma imagem, com uma foto, né, lá no celular, no grupo de WhatsApp, no Instagram, na TV, num filme. Então, aquilo te leva para um pensamento, que aquilo te alimenta um sentimento, que aquilo te leva a uma atitude. Então, é sempre nessa lógica. Um pensamento crítico, um pensamento malicioso, sempre tem alguém para pensar igual a você, para falar, nossa, você viu, você está sabendo, eu também acho que aquilo lá é assim, ou seja, sempre tem um crítico, um malicioso, um rebelde, para alimentar aquilo que eu quero. Sempre o diabo
coloca alguém. Por isso que é tão importante você no seu ouvido não ser pinico, você não ficar ouvindo coisa errada, não se juntar à roda dos escarnecedores, dos zombadores, dos fofoqueiros, dos mentirosos, dos que estão sempre sabendo de tudo. Quer dizer que ele sabe da sua vida também, e o outro vai saber da sua vida também por intermédio desse intermediário. Então, é isso que muitas vezes as pessoas perdem muito tempo e energia, quer saber o que não é da conta dela, quer falar do que não diz respeito a ela. Essa técnica aí do diabo é antiga, porque uma das armas do diabo é a sugestão. Tem até uma frase que eu falo, que fala que o diabo não quer briga, ele quer nos distrair. Fala, o diabo não quer briga. O diabo não quer briga. Ele quer me distrair. Ele quer me distrair. Então o diabo, desde Eva, ele tem uma sutileza. Ele trabalha com sugestão. Então ele não forçou a Eva nada, ele não coagiu, se não fizer isso, se eu não comer a fruta, olha o que vai acontecer. Não, só foi lá, batendo papo, a Eva quis dar uma ouvidinha, né, deixou lá, começou a acreditar nas mentiras. Então o diabo foi amoldando os pensamentos dela, ela foi permitindo isso. Então ele não coagiu, não pressionou, não fez nada. Ele simplesmente convenceu de que aquele pensamento errado era o certo. Então, veja como hoje em dia as coisas estão todas invertidas, né? Esses dias eu estava falando para a Mariana, né? Teve um filme que a gente assistiu esses dias, um filme lá de 2000, começo dos anos 2000, que era onde até 2010, 2011 ainda tinha filme que prestava, né? Então, um filme de família, que tinham duas pessoas lá, e tinha um pai lá, como é que chama? O pai da noiva? Foi isso, né? Acho que é. Do Antigo, Steve Martin, não lembro agora. Qual que é o cara? Ou aquele branquinho que faz aquele filme 12 é Demais. Você está confundindo. Não, é o mesmo. É o mesmo. Que ficou lá com o ciúme da filha dele. Né? Ele estava mostrando lá o carinho que ele tinha por aquela menina, a insegurança que ele tinha com o rapaz, se era bom, se era ruim e tal. Aí esses dias apareceu, não lembro aonde, um filme que eu fiz, olha Mário, como é que hoje em dia as coisas estão todas invertidas. Um filme do George Clooney, né? Mas que uma outra moça lá, não sei se é a Catarina Zeta-Jones lá, que a sinopse falava que era um casal que estava, querendo dar um ar de comédia, que estava indo atrás dos filhos que tinham ido lá para as férias numa ilha, não sei de onde. Por quê? Porque estavam lá tentando convencer os filhos a não cometerem os mesmos erros que eles cometeram há 25 anos, que foi o quê? Se casar. Então eles estavam lá, botou aquele ar de engraçadinho, de não sei o quê, para ir lá, para explicar, para acordar, para abrir os olhos dos filhos deles, de que a atitude que eles estavam tomando era uma atitude errada. Então, estavam indo lá para não casar, para impedir que eles se casassem, ou que eles fossem, ou seja, todos invertidos. Então, as pessoas começam a acreditar nas coisas do diabo, nas vozes do mal, e começam a transformar um pensamento errado em um pensamento certo. Então, o diabo fez a mesma coisa com Eva. Foi, se você comer, Deus não quer, Deus está inseguro. Deus fez tudo, mas Ele está inseguro, porque se você fizer assim, você se tornará como Ele. Puxa vida, mas, né? O Senhor mesmo diz que nós somos criados à imagem e semelhança dEle. Então, está entendendo? Não tem muita lógica, mas o diabo vai lançando suas sugestões, aí a gente começa a duvidar, começa a crer contrário à palavra, e consegue a manipular os pensamentos, que manipulam os sentimentos, que manipulam as atitudes. Esses dias, agora mês passado, em novembro, a gente percebeu bastante isso. A gente viu as pessoas animadas, empolgadas, né? Otimistas, nossa, ano que vem vai ser um ano maravilhoso, pelo amor de Deus, quanta coisa boa, 10 vezes, imagina ano que vem,
aí sai a verdade, sai o que está dentro das pessoas. Veio a eleição. Novembro, muita gente morreu. Morreu na fé, desanimou, abateu, chorou, desanimou, desistiu, parou de vir na igreja, se entregou. Opa, mas aí que está o crente mulher de Jó. Parecia que estava tudo bem. Nossa, eu confio em Deus, ano que vem vai ser incrível, esse ano, nossa, todo mundo, né, paz e amor, todo mundo alegre, ainda vamos ganhar a Copa, nossa, não tinha como ser melhor, 10 vezes mais. Mas no começo do ano a bispa falou... Foram 2 golpes, né? 2 golpes 2 fortes. golpes fortes. E a bispa falou no começo do ano que Deus nos esticaria. E não dá para esticar. Tanto que tem na palavra, não lembro se é em Provérbios ou em Eclesiastes, que fala que é muito mais proveitoso, muito mais pedagógico um velório do que uma festa. Porque no velório você está, olha como é que a vida é, olha as escolhas que eu estou fazendo. Então a gente não cresce numa festa, mas a gente pode crescer num velório. A gente não cresce quando está tudo perfeito, a gente não, praticamente não depende de Deus. Nossa, está tudo caminhando tão maravilhosamente. Mas aí vem a notícia, por quê? Muitas pessoas, colocando toda a sua segurança no ser humano, em pessoas. Então o povo murchou. Aí saiu quem realmente confia em Deus, ou quem estava simplesmente envolvido com muitas coisas, mas que não ficou com a palavra. Não ficou com a palavra, que nos momentos mais complicados era onde Deus fazia os milagres, onde Deus abençoava, Deus cuidava, Deus dava os livramentos, mas não, agora acabou tudo, ou seja, estou sendo guiado pelos olhos naturais. Não tem diferença. Fala comigo, pessoal. A palavra de Deus nos leva a pensar conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus. Olha aqui essa passagem na mensagem. O mundo é sem princípios, é uma selva lá fora. Ninguém joga limpo, mas o cristão não vive nem age desse modo. Nunca nos comportamos assim e jamais o faremos. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir esta cultura, demolir esta cultura dominante, corrupta. Ok? Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo pensamento livre, toda emoção e todo impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência. Pela obediência. Então o ataque do diabo sempre vai ser dessa maneira, na minha mente. Porque esses pensamentos vão determinar justamente as emoções que nós teremos. E é muito importante, às vezes a gente pensa, não, só um pensamento. Não, não é só um pensamento. Não é só um pensamento. Porque tudo começa aonde? Aonde? Na mente, tudo começa com um pensamento. Então não é só um pensamento. É a porta de entrada para o capeta. Certamente não morrerás. Certamente não é assim, não. Certamente Deus está inseguro. Certamente Deus está escondendo alguma coisa de você. Então o diabo está sempre com alguma ideiazinha bem suave, bem sutil. Então, jamais nós conseguiremos ter controle sobre as nossas emoções se nós não tivermos controle sobre os nossos pensamentos. Olha só. Então as emoções debilitadas, se às vezes você vê pessoas aí que não saem da fossa, né? Não sai daquele fundo de poço, não sai daquele passado, tem aquelas emoções ainda debilitadas, é justamente por essa mente que não foi renovada, não foi controlada pela palavra de Deus. E muitas vezes a gente vê pessoas acreditando que a vida do ímpio é boa, que a vida do ímpio tem paz, tem alegria, ele se diverte, ele tem mais dinheiro, ele tem mais felicidade. Isso é sinal do quê, pessoal? Que o pensamento do diabo já entrou na minha mente.
O pensamento do diabo, quando a pessoa começa a acreditar nisso, opa, ela está começando a distorcer. O pensamento que é errado, começa a pensar que é certo. O estilo de vida que é errado, começa a achar que é o certo. Então, ele sugere, o diabo vai sugerindo uma forma de que a vida sem igreja, a vida sem, como diz aí fora, sem religião, né, sem compromisso, é muito melhor. É muito melhor. Aí a gente olha para o mundo e a gente, puxa, mas está confuso isso daí, né? Se o diabo está falando que é muito melhor, por que o mundo está tão desgraçado assim? É o maldito engano. O diabo, ele vem somente para isso, para enganar, para o pai da mentira. Então ele enganou a Eva, dizendo que a árvore, olha só, o diabo enganou a Eva, fazendo ela acreditar que a árvore era tudo que ela precisava. Porque sem a árvore ela não podia viver. Porque como é que ela passou uma vida inteira sem aquela árvore, sem aquele fruto? Não é isso que o diabo faz muitas pessoas pensarem? Achar, nossa, eu preciso daquilo. Não, eu preciso daquilo outro, eu preciso desse outro relacionamento, eu preciso dessa compra. Não, eu preciso de dinheiro, eu preciso dessa situação. Não, não preciso não. As pessoas não precisam de mais dinheiro, as pessoas não precisam de mais sexo, as pessoas não precisam de mais entretenimento, de diversão, elas precisam, fala comigo, elas precisam, eu preciso de Deus, de um relacionamento sério com Deus. É disso que eu preciso. Eu preciso de um relacionamento sério, eu preciso de Deus. Como nós lemos aqui, a cultura dominante e corrupta é um modo de pensar errado. Então a palavra de Deus nos mantém no eixo, numa linha correta. Tanto que, olha aqui, em Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então isso daqui fica muito claro. Enquanto Abraão estivesse naquela frequência, naquela mentalidade, com aquela conversa, Deus nunca poderia renovar a mente dele. Porque ele estava lá com o povo, com aquelas histórias, com aquela conversa, com aquela cultura. E Deus queria um povo diferente. Um povo com a cultura dele, com a mente dele. Então, ficando naquele lugar, se você não sair daquelas amizades, daquela frequência, daquele passado, de uma série de coisas, Deus nunca vai conseguir mudar a nossa vida. Porque se nós não cremos diferente, se nós não cremos certo, nós não vamos viver a vida plena, a vida abundante que o Senhor nos promete. Olha aqui em Gênesis 3, 11. E Deus perguntou, fala comigo, quem disse que você estava nu? Que você estava nu. É Deus perguntando, com quem que você anda conversando? Não tem, às vezes, o filho chega em casa e ele está falando diferente, está com uma gíria, está com uma conversa, falando de um joguinho, de um programa, de não sei o quê, fala até um palavrão. Aí você pergunta para ele, rapaz, onde você ouviu isso? A gente não fala isso aqui em casa. É a mesma coisa a Deus. Deus está falando uma coisa, ó, faça assim, não toque nisso, medita nisso. O que o Senhor falou para Josué? Medita nisso dia e noite na palavra, tal, tal, tal. Só assim você será bem-sucedido. Só assim você vai ser abençoado. Só assim você vai vencer. Aí a pessoa fala, não, se eu fizer do outro jeito, eu vou ter o mesmo resultado. É a mentira do diabo. Então, quem disse que você estava nu? Com quem que você anda conversando para a sua cabeça estar tão diferente? Com quem? Quais as influências que você tem pego, que você tem mostrado? Bom, isso não é de Deus. Eu estou ouvindo outras vozes, eu estou conversando com outras coisas, eu estou me abrindo para pensamentos que eu não deveria. Então, quem moldou a nossa forma de pensar? Quem eu estou ouvindo? Será que eu estou ouvindo o mundo? Será que eu estou ouvindo até a religião? Afinal, o pastor que falou para ela, como tem muitos por aí. Eu até estava falando isso com uma pessoa hoje. O pastor lá falou, irmã Cléo, vamos orar, vamos aceitar, não sei das quantas, tal. Tem um monte de pastores que não são desonestos, são honestos. Não rouba, não trai esposa, quer ajudar a confortar as pessoas.
mas acaba tendo a fé do Lázaro. Vamos trabalhar pela salvação. Mas não trabalha aquela ousadia. Não coloca força, não vê tantos exemplos na palavra de homens e mulheres que romperam. Então não rompe, então ela não acredita. Então a pessoa ouve o mundo? Não escuta o mundo, mas ouve a religiosidade. Vamos aceitar, deve ser a vontade de Deus. Deus não tem isso para mim, vamos só buscar pela salvação. E enquanto isso a gente vive aí uma vida inteira endividado, humilhado, cheio de vergonha. Mas fica estranho isso daí, mas Abraão foi abençoado, né? o Jó, o Davi, né? Saíram do fundo do poço, o Gideão, ele rompeu, Neemias, o foco dele era o copeiro do rei, o cara foi lá, não era engenheiro, não era pedreiro, não era mestre de obras, ele foi lá e mudou a mentalidade daquele povo, ele conseguiu. E não é para mim, só para o outro, só no passado? Então qual a voz que tem me guiado? Quem disse que você estava nu? Quem disse que não é para você? Quem disse que vai dar errado? Que voz que eu estou ouvindo? Estamos ouvindo a voz do mundo, da religião? Ou estamos ouvindo a palavra de Deus? Nós só conhecemos Deus quando conhecemos a sua palavra. Então se o diabo quer arrancar o que eu ouço da palavra, ele sempre vai ter poder sobre a minha vida. Então se ele me tira a palavra, ele tem poder sobre mim, porque eu vou ficar com a voz dele. Olha aqui, em Gênesis 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz e desta vez a Abel, irmão dele. Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Então, primeiro Deus aceita a pessoa. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve, fala comigo, mas você deve dominá-lo. Então vai vir as vozes, vai vir os pensamentos, mas quem vai dominar? Eu ou Deus? Quem? Deus ou Deus? É Deus que vai dominar meu pensamento? Sou eu, mas você deve dominá-lo, a responsabilidade é minha. O que eu vou ficar remoendo aqui? O que eu vou ficar por anos? Tem gente que adora, qualquer coisa volta no passado, volta, porque fizeram, porque na minha infância, porque um dia, puxa vida, isso é difícil. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, eu não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Então veja, nós podemos dominar o pecado, enquanto ele ainda é um pensamento. Fala comigo, nós podemos dominar o pecado, enquanto ainda é um pensamento. Isso é muito importante. Eu não posso permitir que esse pensamento se torne um sentimento, porque se eu torno um sentimento, ele vira uma atitude, ele vira uma ação. Então a palavra nos ensina a capturar os pensamentos errados. Se ele tivesse se controlado, parado de pensar bobagens, ele não tinha assassinado o irmão dele. Se muitos tivessem não pensado, cortado aquele pensamento na raiz, não teriam se entregado à carne, não teriam adulterado, não teriam feito tantas coisas erradas, não teriam sido cada vez mais carnais, impuros, imundos, imorais. O mundo está assim. Vem um pensamento, não está uma coisa louca? Parece que só se fala de uma coisa, só sexo. E a coisa vai só aprofundando na sujeira. Mas um dia começou.
Aí foi aprofundando, não está bom, vamos mais um pouquinho, vamos aprofundar mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho. Aí está um negócio maluco. Tanto que aqueles LGBTQIA+, lá assim, tanta letra que eu só conheço as 3 primeiras, né? O resto é tão maluco, não faço ideia do que se trata daquilo. Mas um dia começou um pensamento, às vezes de um adultério, às vezes de uma imoralidade, outras coisas, sempre começam na mente. Do negócio rápido, fácil, um dinheiro fácil. Então a palavra nos ensina a dominar, nos ensina a ficar com a palavra certa, é crer no que está escrito. Se eu creio nisso que está escrito, pessoal, isso me impede de pecar. Então o pecado, eu falo, se o diabo está aí, está observando, mas você pode dominar, você deve dominar. Então o diabo está sempre rodeando. Fala comigo, mas eu posso dominar. Mas eu posso dominar. Então ele está sempre, essa é a função dele, ele é especialista nisso, em fazer as pessoas escorregarem, em fazer sugestões. Mas eu posso. Eu posso Dominar. dominar Como? Com a palavra de Deus. Fala, com a palavra de Deus. com a palavra. Porque aí eu declaro, eu sei como combater as mentiras do mal. Então, isso é muito importante. O diabo está nos rodeando, mas nós podemos dominar. E é muito importante ver a palavra de Caim, porque muitas pessoas estão agindo como ele. E, inclusive, você vê que Caim primeiro demonstrou na expressão dele, o quanto ele não tinha gostado daquela situação, quando o Senhor perguntou. Toda vez que eu leio essa palavra, eu sempre falo, e ele ainda é insolente para responder a Deus, ele é extremamente insolente, abusado demais. A forma dele falar, e muitas pessoas estão agindo como Caim. Elas deixam o pensamento, o pensamento que se torna um sentimento, dominar, e elas se revoltam contra Deus. Elas não se revoltam contra aquele pensamento, contra aquele tipo de sentimento, e muitas vezes pensamentos que descem para o coração, eles criam raízes. E para você arrancar algo que criou raiz, é muito mais difícil. Se você não usar a palavra para combater esses pensamentos, não usar a sua boca para desmentir o mal, ele vai continuar confundindo a sua mente e fazendo você trabalhar e pensar cada dia mais. Eu posso falar com muita propriedade em relação a pensamentos, porque durante muito tempo os pensamentos me dominaram. Dominavam a minha mente. Às vezes eu estava exausta do dia, do quanto eu pensava, e fazia teorias, e criava teorias na minha cabeça, e você vai longe. Se você alimentar a sua mente, a mente é muito fértil. A nossa mente tem que ser fértil para coisas boas, para coisas abençoadas, para coisas que vêm do Senhor. Não fértil para o mal. Porque se você não consegue pensar no que você está pensando, prestar atenção no que você está pensando, aquilo vai ser como um pensamento comum, como algo do dia a dia. Então você está lá escovando o dente e aquilo vai rodando na sua cabeça. E se você não parar naquele momento e dizer, sabe, opa, eu não penso mais assim, eu não ajo mais assim. Grande parte das mulheres que me procuraram e perguntaram, como que faz para vencer os pensamentos? Como que faz para dominar os pensamentos? A minha resposta vai ser sempre a mesma. É uma luta diária. Ela é exaustiva, na verdade. Não vou nem dizer interminável. Ela é exaustiva. Quem tem problemas com pensamentos, precisa lutar diariamente para combater todas as investidas e as setas do mal. Porque às vezes ele vem de uma forma escancarada, às vezes ele vem de uma forma sutil, que você nem percebe. E durante o seu dia, você vai pensando naquilo e alimentando aquilo. Seja um sonho, às vezes quando você sonha, tem algum sonho, tem pessoas que têm sonhos, inclusive que Deus revelou aqueles sonhos para ela, e às vezes um sonho ruim que você tem, você tem que orar, levantar, quebrar, anular, cancelar, dependendo do nível do sonho, faça um jejum, abra um jejum. Agora, tem pessoas que quando têm sonhos, elas pegam aquilo como verdade.
E elas ficam pensando naquilo e dando vida naquilo. Quantas mulheres eu já peguei? Ai, porque eu sonhei que ia acontecer isso com meu filho. E fica pensando naquilo. E fica dando vida àquilo. E fica dando voz àquilo. E aquilo vai crescendo. E aquilo vai alimentando. E aquilo vai ganhando cada vez mais força. Começou num sonho. Às vezes começa num comentário. Às vezes começa num negócio que você ouviu errado. Porque às vezes o mal cria situações para que você ouça coisas erradas, inclusive. Está ali uma conversa completamente desconectada. A gente, às vezes. Eu tinha mania de ouvir as coisas. A Maria falava lá do fundo. O que você falou? Sim, falei isso. Ah, entendi isso. Não, queria ver se tinha coragem de repetir o que tinha falado. E, na verdade, não tinha falado nada. É o diabo criando uma situação mesmo, para que confunda a sua mente. Ele confunde a mente. E quem é levado pelo pensamento é aquilo. O que você falou? Pronto, está montada uma briga. Ali está a briga. Aí o outro fala assim, mas eu não disse isso. Disse sim que eu ouvi. Aí pronto. Aí, ainda bem que nesse dia ainda eu baixei. Falei assim, não, que eu entendi errado, então. Pronto, já acalmou o negócio. Mas quando a pessoa está tão cheia de coisas, como foi dito agora no começo, aquela pessoa que está sempre na bad, está sempre pesada, sempre cansada. Pensamentos. A mente dela está trabalhando sem parar. É mais exaustivo o trabalho da mente do que o trabalho físico. A mente dela trabalha sem parar. Às vezes eu não entendi o porquê que eu estava tão cansada. Era a mente. A mente não descansava. Dormindo, às vezes, chegava a balbuciar dormindo, ali, de coisas que pensou o dia inteiro, e que matutou o dia inteiro, e às vezes, coisas que já passaram há tanto tempo, situações que já acabaram, como Caim, aqui. Caim não ficou um tempo matutando, mas logo que aconteceu, ele já se enfureceu, e teve aquela atitude, inclusive, insolente com o próprio Deus. Caim, o que ele tinha para oferecer naquele momento? Era isso. Ele tinha para oferecer isso. Era aquilo que saiu dele. Porque Abel deu o melhor da sua oferta. Caim deu o que tinha, o que ele tinha. Ele deu o que ele tinha, que era o que sobrava. Tem muita gente dando o que tem. E nós não podemos dar somente o que temos. Tem que ser além. Tem que ser algo que sacrifica mesmo a nossa carne. Tem que parar de se esconder atrás de expressões assim, deu o que tinha. Porque tem muita gente que não tem mais porque não pede. Porque a própria palavra diz, você não tem mais porque você não pede. Ele tinha que ter pedido orientação, então. Tinha que ter seguido, ao invés de ter se enfurecido, porque tem muitos que não fazem o que tem que fazer e se enfurecem enquanto tem outro fazendo. Ficam enfurecidos, se sentem injustiçados. E aonde começou esse sentimento de injustiça? Na mente. Porque olha isso, porque comigo não, porque comigo foi diferente, porque a minha não recebeu, porque não foi desse jeito comigo, começou na mente. E o diabo vai alimentando, e o diabo vai sussurrando, e a pessoa vai tomando aquilo como verdade. Quando nós fazemos do nosso modo, não é do modo de Deus. Poxa, mas isso parece tão simples, mas é. Quando nós colocamos o nosso dedo e fazemos coisas ao nosso modo, você não está fazendo baseado naquilo que Deus falou para você, naquilo que Deus ensinou a você. E, principalmente as mulheres. Mulheres precisam tomar cuidado com o que pensam. Precisam tomar cuidado com os pensamentos e que logo viram sentimentos, e que logo viram ações. E por que eu falo das mulheres? Porque a mulher é mais criativa. Você pode ver que a mulher, para decorar um lugar, ela é excelente. Põe um homem para decorar, para você ver só. Ele não tem essa criatividade. Não estou generalizando, talvez tenham alguns. Mas a grande maioria é a mulher que cuida disso, é a mulher que cuida das coisas mais lúdicas. Porque a mulher tem a mente criativa. Ela tem a mente criativa para muitas coisas. Você pode ver que quando vai ter alguma festa de aniversário, lá em casa é assim. Quando vai ser aniversário de alguém, Murilo já vira. Mariana, vai ver o presente de tal pessoa? Ele não se dá o trabalho de pensar. Ele vem pedir para fazer. Porque você sabe, você vai encontrar ali, você vai ver e tal, porque a mente é mais criativa. Só que a sua mente pode ser criativa para o bem e para o mal. E quantas eu já vi, criando coisas na cabeça, que não estavam nem perto de ser verdade. Quantas coisas que às vezes a gente até estava bem, e às vezes chegava à noite, você estava emburrada, estranha,
porque não tinha acontecido nada, mas você ficou remoendo uma briga, uma situação, uma bobagem e já tinha fechado. Então, Ou às a vezes, criatividade é incrível. Ou às vezes algo que viu. Às vezes viu alguma coisa e já recria aquilo dentro. Às vezes o seu esposo, ou até a sua esposa, conversando com alguém, tratando talvez de trabalho, ela já imagina que não. Ela já pensa que não é aquilo. Ou ele já pensa que não é bem daquela forma. E às vezes que acorda brigada, porque sonhou. Estava traindo. traindo. Estava traindo. O cara nem sabe, já está dando soquinho assim. Seu safado. Eu já acordei dando 2 tapas no Murilo. O que foi? Pelo que eu sonhei. Que eu fiquei... Não gostei do meu sonho. É difícil. É difícil. Desculpa que eu não sei. Me perdoa, né? É exatamente isso. Aí ela sonha, ao invés dela, só um sonho, está amarrado, quebrado, cancelado, destruído, em nome de Jesus. Não, ela vai botar para fora. Ou às vezes ela vai ficar pensando naquilo, mas isso não fica só com mulheres, os homens também. Homens, quando tem crises de ciúme, o ciúme vem da onde? Às vezes tem motivo? Sim, não estou generalizando, mas algumas vezes é o diabo que sopra coisas desnecessárias, que não há necessidade nenhuma de pensar naquilo. Porque eu vi você fazendo aquilo, porque eu vi isso aquilo. Mas eu não fiz nada. Mas não era desse jeito. E é o diabo soprando, para criar uma briga, uma contenda, uma divisão. Nós precisamos ter equilíbrio. E a palavra tem que dominar. Porque onde a palavra domina, os pensamentos não dominam. É aí que você vai quebrando. Não, eu não penso assim. Diabo, eu não penso mais assim. Diabo, eu não vivo mais assim. Tem que verbalizar. Se você ficar só na mente, não verbalize. Fale com o mal. Não, eu não ajo mais assim. Não, eu não penso mais assim. Em 1 Timóteo 1, versículo 18, diz: Agora, Timóteo, meu filho, essa é a minha ordem a você. Seja um bom combatente nas batalhas do Senhor, tal como o Senhor, através dos seus profetas, nos disse que você seria. Prenda-se firmemente a sua fé em Cristo e conserve sempre a consciência limpa, fazendo aquilo que você sabe que está certo. Porque alguns desobedeceram à consciência e fizeram deliberadamente o que sabiam que estava errado. Não é de surpreender que logo tenham perdido a fé em Cristo, depois de haverem resistido a Deus assim. Himeneu e Alexandre são 2 exemplos disso. Tive que entregá-los a Satanás para serem castigados, até que possam aprender a não envergonhar o nome de Cristo. Pessoas que estão indo contra a sua própria consciência. O que é você ir combater, na verdade, combater o bom combate, não é só luta física. Não é só isso. Não é só terminar a guerra e acabou. Combater o bom combate é você aprender a dominar a sua mente, combater os pensamentos do mal e não ir contra a sua consciência. Porque quando uma pessoa vai contra a sua consciência, ela está indo contra aquilo que ela sabe que não deveria fazer. Sabe aquela vozinha que diz, não vai, não faz assim, não toma esse tipo de decisão. Não haja dessa forma. E a pessoa vai contra a consciência. Ela vai contra aquilo que o Espírito Santo está soprando para ela não fazer. E ela faz. Seja em decisões importantes, talvez de negócios, ou em coisas que já deveriam ter sido superadas. Quando você tá, e o diabo, assim, ele trabalha de uma forma muito perspicaz para que você nem perceba a atuação dele. Você já está ali há um tempo, já venceu essa pornografia, já acabou com isso. E aí um dia você está ali, mexendo no computador, e aparece alguma coisa ali para você. Instiga você, faz você ter curiosidade. Ele vai usar contra você aquilo que algum dia te dominou. Então pode ser curiosidade, pode ser o medo, pode ser a raiva, pode ser o rancor, mas ele vai usar contra você. Ele instiga. E aí a consciência vem o quê? Não posso fazer isso. Já sou uma pessoa transformada. Eu sou uma pessoa mudada. E aí vem de novo. Não, mas ninguém está vendo, só uma vez, isso aí não tem problema? Tem problema sim. Não vá contra a sua consciência. Quando ela está avisando, para.
Ela é a luzinha do alerta. Parou. Ela vá até onde a sua consciência apita. E você sabe muito bem até onde você pode ir. Não pode dizer que, eu não sabia que eu não podia ter feito isso. Caim não poderia ter dito, não sabia que eu não podia matar ele por causa disso. Sabia sim. Você sabe. Nós sabemos quando nós avançamos. Nós sabemos quando nós fazemos algo errado. Nós sabemos quando nós ultrapassamos o limite que nós não poderíamos ter ultrapassado. Você passar por cima da consciência é fazer aquilo que você sabe que está errado. Fingindo que não sabe que está errado. Você faz, mas você finge que não está errado, que não é bem assim. E é bem assim, sim. Os pensamentos podem matar uma pessoa. E é por isso que a palavra diz, fazendo aquilo que está certo, porque alguns desobedeceram à consciência e fizeram deliberadamente o que sabiam que estava errado. Não é de surpreender que logo tinham perdido a fé em Cristo. Quando você vai passando por cima da consciência, a sua fé tende a esfriar. Você perde a fé, você não acredita mais. Você não crê mais. Seja porque, poxa vida, toda vez que eu começo uma coisa, eu não termino, então eu vou fazer isso de novo, quer saber? Então já estou sujo, vou rolar na lama mesmo. Ou você vai perdendo a confiança em Jesus Cristo. É melhor viver na bagunça, melhor viver no erro, do que ir da forma como a minha consciência tem me orientado e tem falado. Tome cuidado, porque ela é capaz de matar a sua fé, de tirar a sua vida. Você pode ver que pessoas que lidam e que lidaram durante muito tempo com a depressão é excesso de pensamento, excesso de passado, excesso de carga, de peso, de dores que não foram superadas. E precisa colocar um esforço para que essas dores sejam superadas, tirar essa carga, tirar esse peso, porque senão aquilo vai dominar. É interessante isso daí, que isso tem muito a ver daquelas pessoas que estão sempre fora do tempo certo. Isso. Né? Uma pessoa que está em depressão, ela está sempre vivendo no passado. Uma pessoa que está sempre ansiosa, ela está sempre vivendo no futuro. Ou seja, ela nunca está vivendo hoje, o presente. Basta cada dia o seu mal. Ela não está fazendo o que ela tem que fazer hoje. Então, ela remoe o passado, do que ela fez, do que ela não fez, deixou de fazer, e ela tem ansiedade com o futuro, insegurança com o futuro. Mas o hoje, ela não está vigiando a mente dela. Esses tipos de reações são pessoas com os pensamentos descontrolados, desgovernados. Ou é um excesso de passado, ou é um excesso de futuro. Ou é a dor do passado que não foi superada, ou é o medo do futuro e das coisas que vão acontecer. Essa pessoa não pode dizer, então, que ela crê em Deus, porque o Senhor está no nosso futuro. Se Ele está ali, então tudo vai caminhar para o meu bem. Bem sei os pensamentos que tem de vós, pensamentos de paz e não de mal. Então Deus não vai trabalhar para o meu mal, para que as coisas deem errado. São pensamentos desgovernados. O seu pensamento precisa estar no tempo que você está vivendo. Você precisa pensar naquilo que você está vivendo. Você não tem que se preocupar com o futuro, você precisa planejar o seu futuro. Você não tem que ficar lembrando das coisas do passado, a não ser para usá-las como ensinamento, para ajudar outras pessoas. E não para remoer coisas, ou até mesmo se culpar de coisas. Uma pessoa que não absorve a palavra de Deus é uma pessoa com pensamentos desgovernados. Só a palavra de Deus pode fazer você ter pensamentos que levam a Deus. Só a palavra, só a comunhão com Deus pode fazer você ter pensamentos como os pensamentos de Deus. Há pessoas que, quando você escuta ela, nem parece a mesma pessoa falando. Quando ela está com os pensamentos desgovernados, quando aquilo está bagunçado e aqueles sentimentos estão aflorados, ela fala no nível da emoção. Então ela fala, às vezes chora, e reclama, e fala de um, e fala de outro, e ela está aflorada. Quando Deus traz a consciência, até as nossas atitudes mudam. Até as nossas atitudes são controladas. Em Cântico dos Cânticos, diz, 8:6 diz, pois o amor é tão forte quanto a morte. Na Viva, diz, porque o amor é forte como a morte.
E está longe esse versículo de ser um versículo somente romântico. Ai, nossa, que lindo, amor é forte como a morte. Está longe de ser só romance. Está longe de ficar falando porque o amor não é sentimento, é atitude, e muitas vezes as atitudes que nós temos que ter por amor a Cristo são muito dolorosas, são muito difíceis. O amor, ele é tão forte quanto a morte. E aqui, para complementar, eu leio Romanos 9, 1, 5, que diz, 1 ao 5, Israel, meu povo, meus irmãos, judeus, como anseio que vocês vão a Cristo. Meu coração está abatido dentro de mim, e eu me entristeço amargamente, dia e noite, por causa de vocês. Cristo sabe, e também o Espírito Santo, que não é mera pretensão minha, quando digo que estaria pronto a ser condenado eternamente, se isso pudesse salvá-los. Olha esse versículo. Deus lhes deu tanto, mas vocês ainda não querem escutá-lo. Ele tomou vocês como seu povo especial e escolhido e os dirigiu com uma nuvem brilhante de glória, dizendo-lhes quanto desejava abençoá-los. Ele deu-lhes suas leis para a vida diária, a fim de que soubessem o que ele desejava que vocês fizessem. Permitiu que o adorassem e deu-lhes promessas poderosas. Grandes homens de Deus foram os seus pais, e o próprio Cristo foi um de vocês, um judeu, no qual dizia respeito à natureza humana. Ele que agora reina sobre todas as coisas, glória a Deus para sempre. E por que eu estou falando desse versículo? Que é maravilhoso. E junto com o amor é tão forte quanto a morte. Porque o Senhor está trazendo essa palavra hoje para dizer que não é perda de tempo para você lutar contra a sua mente. Fazer riscas e criar novos padrões. Parar de pensar como a parentela pensava, como os antigos pensavam, como as cargas de herança pensavam, e mudar a sua forma de ver as coisas. É tão bom quando você cruza com pessoas que viveram ou conviveram com você durante tanto tempo, e só na conversa você percebe a diferença. Nossa, que diferença, eu já não sou mais essa mesma pessoa. E se às vezes o diabo está aí te bombardeando, acabando com você, principalmente antes desse ano acabar, te bombardeando, mostrando que não valeu a pena, que as coisas não foram do jeito que deveriam ter sido, que as respostas não chegaram, que o ímpio fez o que fez e está aí sendo ímpio, e você está aí lutando, jejuou, lutou, buscou e não deu certo. O amor do Senhor é tão forte quanto a morte. É forte. O amor do Senhor nos traz esperança. E esse versículo é muito forte. Não há nada mais poderoso que o ser humano possa fazer do que a morte. Você não pode fazer nada com a morte, a não ser o Senhor. Não há nada mais forte como a morte. E está comparando o amor com isso. E o versículo aqui falando, é muito lindo ver o amor aqui. Essa parte que ele fala assim, ó, eu me entristeço amargamente, dia e noite, por causa de vocês. Cristo sabe. E também o Espírito Santo, que não é mera pretensão minha, quando digo que estaria pronto a ser condenado eternamente. Pronto a ser condenado por um povo que não estava ouvindo. Por um povo que não estava colocando em prática o que tinha que ser colocado. Por um povo que não estava obedecendo, que estava sendo dominado. E às vezes a gente não quer ser condenado. A gente não ora nem pelo vizinho, pelo irmão, pelo cônjuge. Imagina você se colocar na posição de ser condenado por um povo que não está nem aí. Que foi o que Jesus Cristo fez. Foi condenado para que fôssemos salvos. E você imagina se colocar nessa posição por um povo que não estava ouvindo, não estava prestando atenção, que não estava nem aí, que estava ali sassaricando e falando e reclamando e fazendo. Não queira ser entregue à disposição mental, assim como foi explicado. Não queira ser entregue a uma disposição mental que o diabo possa
falar com você e usar da sua mente e usar da sua cabeça de uma forma que você nem percebe. Infelizmente, há pessoas que serão entregues a disposições mentais. Pensar do jeito que quiser, pensa aí do jeito que quiser. Tem algumas pessoas que nós conhecemos que cruzam a nossa vida que não dá a sensação de que ela já foi entregue. Já foi entregue já. Porque ela faz o que é insano, o que é errado, está escancarado, e ela não está nem aí. Às vezes ela se denomina crente. Não, eu sou crente. E está escancarado algumas coisas. Ela já foi entregue à disposição mental, porque só assim Deus vai poder trabalhar com ela. Está cega. O diabo cegou e dominou a vida dela de tal forma que ela não consegue mais sair daquela teia. E tudo começou aonde? Na mente. Um pensamento diabólico. Eu já vivi experiências com Deus e posso dizer a você. Eu já vi experiências, vivi uma experiência há um tempo atrás, sobrenatural, bem assustadora, para falar a verdade. E quem me conhece sabe que eu não gosto de viver essas coisas. Não gosto de viver nada do assustador. Às vezes a Bíblia está aqui contando as histórias dela, do que ela viveu. Eu não gosto. E às vezes ela fala que ela orou, pediu para ver um anjo. Eu já disse ao Senhor, eu não quero. Vai que... Já avisei a Deus. Obrigada. Eu conto que eu não gosto. Aí, às vezes, a bispa está contando, bendito o dia que a bispa me contou a primeira vez a história do anjo. Que eu levei um tempão para conseguir ir para a cozinha sozinha. Lembrando do anjo. Vai que eu não vejo a bendita da asa amarela. Vai que eu não vejo aquilo lá, porque a bispa é detalhista para essas coisas. Ela vai enxergar de longe. Não vê a asa amarela e você está indo de encontro. Anjo, é um anjo de Deus. Você imagina? Eu fiquei pensando, a primeira vez que ela me contou, eu pensei, eu não sou detalhista. A bispa é, vai que eu não vejo essa asa do anjo. Você é assim. Você é observadora. Depende, para algumas coisas. Para outras, não. E ali, eu vivi uma situação... Olha para o sapato do anjo. Mulher geralmente é assim, né? Que roupa que ela estava? O anjo estava vestido com a roupa tal. E a asa? Branquinha. E estava amarela. E ali, eu vivi essa situação, foi muito forte, e foi uma situação sobrenatural, e como eu disse, bem ruim, por causa de um pensamento. E Deus me trouxe ao entendimento. Um pensamento. Eu pensei julgando alguém. Foi um pensamento julgando a atitude de uma pessoa. Eu julguei a atitude dela, ali. Não sabia se era aquilo, não tinha nem que estar comentando, mas naquele momento eu não precisei nem falar, eu pensei. Não bastou pensar, decidi falar. Pois eu vivi uma experiência sobrenatural que me assustou, mas Deus me mostrou. A brecha e a legalidade que foi dada por causa de um pensamento. Às vezes, um pensamento que você tem, seja de uma mulher, da pessoa que trabalha com você, do seu companheiro de trabalho, que às vezes passou e você olhou de um jeito que você não podia olhar. Você pensou de uma forma que você não podia pensar. Porque se você não combater, vai descer para o coração, vai virar uma atitude. Aquilo vai crescer. E aquilo vai ser alimentado. Às vezes você julgou a atitude de uma pessoa, que ela estava fazendo aquilo, não para o bem ou para Deus, mas para qualquer outra coisa. Às vezes julgou a atitude da sua esposa, do seu esposo, de um companheiro ao seu redor. E esse pensamento pode trazer sérias consequências. Porque pode ferir a tal ponto o coração do Senhor, que Ele vai fazer você viver situações para você entender que nós não podemos pensar tudo aquilo que vem à nossa mente. Tudo o que passa pela sua mente, se não vier de Deus, se não trouxer esperança, combata. Todo pensamento que não te traz esperança, não vem do Senhor.
Todo pensamento que vem à sua mente, dizendo que não valeu a pena, que não deu certo, que não vai dar certo, que não adianta continuar, e que deu tudo errado, e que a eleição não deu, e a Copa doeu também, puxa vida, nós estávamos esperando e tal, e vem aquele pensamento, mas são só coisas de fora. Mas que podem atingir sim, se a pessoa não tiver um controle emocional. E quando um pensamento vem, e ele não te traz esperança, pode ter certeza que não vem do Senhor. Uma pessoa com pensamentos desgovernados, ela fica insana, ela toma atitudes estúpidas, ela não tem um pingo de amor pelo outro, ela não sabe o verdadeiro significado do amor, ela está sempre achando que alguém está conspirando contra ela, que as coisas estão sendo feitas para prejudicá-la, ou alguém está falando dela e a pessoa nem está falando dela. É aquele autocentrismo, estão falando de mim, estão pensando em mim, estão fazendo isso por causa de mim. E às vezes as pessoas nem estão se lembrando dela, não se lembram. E o pensamento, e o sentimento, que vão se tornar atitudes. Então eu vejo o Senhor com muito amor e com muita misericórdia, dizendo para aqueles que estavam sendo consumidos por pensamentos malignos, faça uma risca no chão. Crie um novo padrão. Viva o padrão de Cristo e acredite apenas nos pensamentos que te trazem esperança. Pensamentos que te ligam à palavra do Senhor. Tudo que for parecido com isso, não veio do Senhor. Pode ser bem parecido, mas se não for exatamente como a palavra ensina, descarte. Arranque de você, combata o mal, verbalize, combatendo o diabo, dizendo que ele não te domina mais, que você não pensa mais daquela forma, você não age mais daquela forma. E aí ele vem e fala, porque fulano está falando de você, eu não escuto isso, eu não presto atenção nisso, eu não ligo para isso, e se estiver falando, o Senhor me defende. Porque estão fazendo isso, não sei o quê. Não, eu não penso mais assim. Porque estão conspirando contra você. Eu não ajo mais assim, eu não penso mais assim, eu não sou dominada pela minha mente. Quem domina a minha mente é Cristo. Cristo tem que dominar. Se Ele não dominar, nós caímos naquela disposição mental do diabo e fazemos o que não poderíamos fazer. Amém? Amém. Amém. Por favor, fique em pé, coloque a mão no seu coração. Eu peço que você se concentre nesse momento, antes de nós orarmos, clamarmos. Será que nós não temos acreditado ainda em muitas mentiras? Dado crédito a muitas vozes? Não capturado os pensamentos errados, negativos, e ensinado a obedecer ao Senhor? Com o que nós temos ficado? Hoje você analisando a sua vida, às vezes o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento conjugal, quais serão as vozes que você tem dado ouvidos, crédito a ela? Será que tem parado para acreditar que isso tudo é perda de tempo? Não vale a pena? Esse ano não valeu de muita coisa? Ano que vem só más notícias? Qual é a linha, qual é a risca que nós temos que fazer no chão e romper de uma vez por todas? Não voltar mais para aquele tempo. Tem gente que adora ficar remoendo o passado, uma briga, uma situação na infância, uma questão com um familiar. Isso não ajuda em nada. Isso atrapalha, só amarra a nossa vida, só impede o nosso crescimento, só impede que Deus possa trabalhar de forma plena nas nossas vidas. Então muitas pessoas ainda estão sendo vencidas nessa batalha. Quais as batalhas que nós temos que colocar ainda mais força, que talvez nós temos sido derrotados nos últimos tempos? E eu não tenho fluído, a minha vida não tem fluído, meu casamento não está mudando, porque o meu relacionamento com Deus não tem mudado, porque o meu envolvimento com a palavra não tem sido profundo, porque eu não tenho crido na coisa certa.
porque eu continuo aceitando as sugestões do diabo, porque eu sei repetir, eu sei responder, mas na hora de agir, eu continuo incrédulo, eu continuo olhando o que todo mundo olha, enxergando com os olhos naturais. Então eu peço que você tome essa decisão agora, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja algum medo, alguma insegurança, olha para frente, olha para o Senhor, não volta mais não, vamos vencer isso. Às vezes você tem guardado coisas aí que o seu pai fez, que a sua mãe fez, que a sua esposa, que o seu marido fez. Às vezes a pessoa até morreu, mas você está lá guardando aquela desgraça. Limpa. Vamos tomar essa decisão hoje. Essa questão de nós entrarmos no ano novo com coisas novas, tem muito a ver com isso. Como é que eu quero ir para o ano novo com as mágoas antigas? Quero um tempo novo, um ano incrível, vivendo de passado, ansioso com o futuro, acreditando nas mentiras do diabo. Então eu peço que você, com toda a sinceridade, que você fale com o Senhor neste momento e faça essa risca no chão. Que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo. E guarda isso, isso é um treinamento. Você sabe o que você tem que pensar, mas muitas vezes a gente deixa, a gente vai sendo guiado por isso, pelo sentimento, vai sendo guiado por aquele padrão, porque eu me acostumei a pensar assim, eu me acostumei a acreditar nessas mentiras, de que eu sou rejeitado, de que eu não consigo, eu sou fraco, eu não tenho capacidade. Tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. Nós temos que pegar os pensamentos e ensiná-lo a obedecer a Cristo. Mas nós temos só força para isso quando nós conhecemos a verdade, quando nós acreditamos na verdade, quando a nossa maneira de pensar é moldada pela palavra. Quando eu conheço a palavra, eu sei identificar a mentira. Será que nós temos buscado conhecer a palavra, conhecer Deus, conhecer como Deus pensa, para identificar a mentira e poder sair daquela situação? Então tome essa decisão em nome de Jesus. Chega de ser malicioso, chega de ser julgador, chega de se sentir rejeitado, como se o mundo girasse em torno de você. Não é essa a realidade. Vamos nos libertar agora em nome de Jesus. Quais as sugestões que você ainda acreditava até então? Eu quero que você, neste momento, declare qual é a verdade que você acredita a partir de agora. Porque o diabo vem com as sugestões. Esse casamento já acabou. Essa situação está perdida. Essa questão não vai ser mudada. E vem com as sugestões, com as ideias diabólicas, para que a nossa vida vá para o fundo do poço, para que você não viva o melhor tempo da sua vida, para que você continue preso como numa areia movediça, com uma bola de ferro nos pés. Eu não vou para frente, eu não vou para trás, eu não saio do lugar, porque eu estou preso a isso. Ah, porque fizeram isso? Ah, porque a minha vida está assim, por culpa daquela pessoa. E vai acreditando, e vai ouvindo as sugestões e os pensamentos. Chega! Coloca um fim nisso agora em nome de Jesus. Começa a declarar a realidade da palavra de Deus.
A realidade que você sabe que é a verdade da restauração, da mudança, de que eu não sou aquilo que me disseram que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu posso sim, é para mim sim. Eu posso romper sim. Eu posso viver essa vida poderosa. Eu posso viver essa vida plena, abundante. Eu posso sim viver um casamento abençoado. Eu posso sim ter uma família abençoada. Eu posso sim ser bem sucedido na minha área, na minha profissão. Eu posso. Eu não acredito mais nisso. Eu acredito na palavra. Eu acredito na mensagem de Deus. Eu acredito na única verdade, que é o Senhor. Então qualquer pensamento que vem para desmotivar, para entristecer, para chatear, é do diabo. São pensamentos, são sugestões do diabo para você parar, para você não lutar, para você não viver a vida plena, abundante que o Senhor nos promete. Então coloque um fim nisso agora. Coloque um fim agora. Declare, abençoa sua esposa, abençoa seu marido, abençoa seus filhos, abençoa aquela pessoa que você até este momento via como um inimigo, como um rival, como um prejudicador da sua vida. Você declare agora, vença isso. Isso é um rompimento, pessoal. Você não faz por ela, você faz por Deus. Isso é crer na palavra. Crie, por isso declarei. Você declara a bênção porque você quer ser abençoado por Deus. Não é porque eu mereço, você merece, o outro merece. Não, porque nós queremos agradar a Deus. Esse é o ponto. Nós queremos agradar a Deus, nós queremos conhecer a Deus. Nós queremos uma vida plena. Então não cabe uma vida plena com uma mente viciada, com um coração impuro, sujo, com uma mente cheia de bobagens, pensando em lixo emocional, alimentando coisas de anos até. Não cabe na vida do crente, do justo, na vida daquele que serve a Deus. Porque dessa maneira eu estou servindo a mim mesmo, estou servindo ao diabo, estou servindo aos sentimentos, menos a Deus. Então coloca a força agora. Tome essa decisão. As mudanças externas vão acontecer a partir das mudanças internas. Quando você não tiver nada que te segura. Semana passada nós falamos do perdão. Hoje nós estamos falando novamente da renovação da mente, de nós acreditarmos na palavra. A palavra tem que ser verdadeira para mim, para você. Porque se eu falo a palavra, mas eu faço outra coisa, eu estou chamando Deus de mentiroso. É porque eu não acredito que essa palavra vai funcionar. Eu não acredito. Então aí está o ponto que muitas vezes muitos estão travados na vida, porque continuam acreditando na mentira. Não se libertaram ainda da mentira. Não se libertaram ainda do passado, dos traumas. Se liberta agora em nome de Jesus. Declara. O que você acredita a partir de agora de verdade? O que você acredita a partir de agora? Você acredita no que é possível? No que é possível segundo o homem ou segundo Deus? Para Deus nada é impossível. Então creia. Creia, peça, aprenda a pedir. É o que nós ouvimos, muitos não têm porque não pedem. Então aprenda a pedir. Aprenda a se posicionar diante desses pensamentos. Não permita que virem sentimentos, muito menos que vire uma atitude, mas aí eu tenho que cortar na raiz, na origem. Esse pensamento não vai mais me dominar. Eu não vou mais ficar brigando, triste, parando, desistindo por conta disso, não. Esse pensamento não me dá esperança, ele não é de Deus, ele é do diabo. Em nome de Jesus, que não haja mais espaço para nada disso, que não haja mais espaço para nenhum tipo de amargura nos nossos corações. E nós vamos terminar este dia, nós vamos terminar este ano, com o nosso coração aberto para o Senhor, aberto para aquilo que Ele quer para mim, para você, aberto para as mudanças que são necessárias. O nosso corpo está mudando todos os dias, mas muitos não mudam a mente, não mudam o principal, não mudam os pensamentos, o coração, aquilo que estão acreditando. Tudo está mudando, o tempo está mudando, o clima está mudando, o nosso corpo está mudando, mas o principal precisa mudar, que é a nossa mente, a nossa fé, a nossa maneira de ver as coisas.
Então creia nisso. Creia nisso. Não saia da mesma forma. Não aceite sair da mesma forma. Não aceite acreditar mais nenhum dia nessa mentira que muitas vezes você carrega há 5, 10, 15, 20 anos. Já deu. Deus não tem como trabalhar nessa vida. Eu peço que você pegue o seu propósito agora. Pegue o seu propósito e que você levante ao céu, e que você creia, que você declare, e que você entenda que você é um colaborador, que você é um participante dessa mudança. Você pode estar vivendo situações na vida financeira, na saúde, com o filho, situações internas, e você está pedindo aqui a bênção do Senhor, mas Ele também está esperando a nossa decisão. Ele está esperando também a nossa atitude, a nossa mentalidade renovada. Ele espera da nossa parte uma posição. Então peça, declare, mas acima de tudo, faça aquilo que você aprendeu. Faça aquilo que Deus espera de você. Meu Deus querido, nós estamos aqui, meu Pai, e nós te agradecemos por essa palavra tão poderosa, Senhor, que muda a vida daquele que acredita, que muda a vida daquele que confia, daquele que absorve, daquele que não sai daqui da mesma maneira, na vida daquele que tomou uma decisão. Essa palavra muda, Senhor, porque a sua palavra muda a vida daquele que crê. Então nós cremos, Senhor, nós cremos nas mudanças, nas restaurações, nas transformações. Nós cremos, meu Pai, em um novo tempo, um novo relacionamento, novos hábitos, novas palavras, novo vocabulário, novos sonhos, meu Pai, novas atitudes, através de um novo pensamento, de um novo estilo de vida. Nós declaramos, meu Pai, o nosso povo um povo maduro, um povo que olha para frente, que olha para o Senhor, que não tem medo do futuro, não é ansioso quanto ao futuro, mas também não é rancoroso, não vive no passado, não vive com mágoas, amarguras, Senhor, mas vive o agora, planta o agora, está querendo, meu Deus, conhecer o Senhor neste momento, está buscando por uma vida plena, abundante, neste momento, e vai planejar, meu Deus, vai pensar no que está pensando, vai pensar no que está sentindo, vai agir, meu Pai, de acordo com aquilo que nós temos aprendido com a sua palavra. Então nós declaramos, Senhor, o melhor final do ano de nossas vidas, meu Pai, com vitórias, com mudanças, que nós vamos entrar no ano novo, Senhor, sem esse lixo emocional, sem essa forma de falar errado, sem essa forma de lembrar das coisas. Não, Senhor, um novo tempo, novas decisões, um novo estilo de vida, uma nova fé, uma nova crença, meu Pai, porque nós, muitas vezes, em algumas áreas, nós não estávamos crendo na sua palavra, mas estávamos ficando com as sugestões do diabo. Mas a partir de agora, meu Pai, nós não damos mais crédito a nada disso, porque nós entendemos, se esse pensamento me traz desesperança, ele é do diabo, porque tudo que vem do Senhor é para nos impulsionar, é para nos levantar, é para nos abençoar, para nos ajudar a crescer. Então eu te peço, Senhor, abençoa o nosso povo, abençoa cada um que aqui está, cada um que está na transmissão, meu Pai, que a sua palavra venha chegar, meu Deus, em cada coração, e que a mudança seja materializada nesta noite, neste momento, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém e amém.